Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando e tranquilos para fazer mais uma avaliação de geografia. Bom, antes da leitura do nosso trabalho, gostaria de fazer alguns pedidos a vocês. Um deles é sobre o nome de vocês. Precisa estar completo, tá bom? Mesmo que só haja um do seu nome na turma, coloque o seu nome completo, tá bom? Então vamos lá. Número 1 diz assim: não existe raças entre os seres humanos. O correto é utilizar o termo etnias. O termo etnias está relacionado a, aí tem a sequência de a D, para que você calmamente leia e releia quantas vezes for necessário, para que você entenda a questão antes de marcar, ok? O número 2 diz assim: o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais povos formadores da nação brasileira. Analise a imagem abaixo. Quando você analisar a imagem abaixo, ela não está aí por um acaso. É para que você observe aí as feições e, com isso, leia o texto, leia as alternativas e marque aquela que condiz com a questão do enunciado do número 2, tá bom? Número 3. Os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, motivações e histórias distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização do país e outros aportaram aqui apenas no século passado. Os grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo, exceto, ou seja, entre a A e a D, existe um tipo de povo que não colaborou desde o início da formação da população brasileira. Que povo é esse? Tá? E lembre-se, esse povo ele é de um outro continente, não é do continente europeu. Ok? Número 4. Uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio do seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte de nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e os costumes está associada a valores oriundos desse povo. O fragmento acima faz referência àquele elemento étnico constituinte da população brasileira. Letra A, imigrantes árabes. Letra B, os africanos. Letra C, imigrantes japoneses. Letra D, indígenas. Número 5. Por diversas vezes, utilizamos as palavras sociedade, povo, nação e país como sinônimos. Apesar de parecidas, essas palavras não significam exatamente a mesma coisa. Portanto, é necessário saber o significado de cada uma delas. Assinale a alternativa incorreta. Então, sétimo ano, na número 5, é a alternativa incorreta. Você vai ler todas as alternativas de A a D e ver que tem a incoerência, tá bom? Número 6. A migração pode ser definida como... Então, assim, o que é migração? Então, pesquise sobre isso e veja a resposta certa entre as alternativas A e D. Número 7. Quando o indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de... Observe que esse jovem, né, com mochila e malas, ele está deixando algo para trás, ou seja, ele está saindo de um país para o outro. Que nome essa pessoa recebe dentro do contexto de imigração? Letra A, emigrante. Letra B, forasteiro. Letra C, imigrante. Letra D, peregrino. Observe bem, pesquise a diferença de um e outro e observe a imagem, ok? Número 8. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem... Então, o que leva à mudança de uma pessoa de um estado para outro, de um país para outro? Letra A, a questão econômica, origem política, cultural ou ambiental. Veja aí direitinho, faça uma breve pesquisa e coloque assertivo aí na questão do número 8. Número 9. Observe a charge abaixo. A que tipo de imigração ela representa? Observe e leia essa charge, tá bom? Todas as imagens são importantes para a confecção de uma resposta correta, tá bom? Então, assim, que tipo de imigração? É o êxodo rural? É a migração de retorno? É a emigração ou a imigração? Anote aí a resposta certa de acordo com a charge que vocês estão observando. Número 10. O êxodo rural no Brasil foi mais intenso entre as décadas de 1950 e 1970.
período em que também se acentuou o processo de urbanização no país. Dentre as principais causas do êxodo rural no Brasil, podemos destacar letra A, B, C ou D. O que aconteceu entre 1950 a 1970 no Brasil que houve esse êxodo rural? Pesquisa aí o que é êxodo rural, dá uma pesquisada aí nas questões migratórias no Brasil entre 1950 e 1970, e aí você vai ter a resposta certa aí entre a alternativa A e a alternativa D, tá bom? Então, sétimo ano, essa foi a leitura de mais um trabalho de geografia, nossa segunda avaliação de geografia, tá bom? Tenham calma, tenham zelo, cuidado, porque uma vez que você envia a avaliação, ela não retorna para você fazer possíveis acertos. Nós temos de agora, da nossa aula, até 11h59 do dia de hoje, dia 23 de julho, tá bom? E você, brilhante, você vai conseguir. E sua nota vai, ó, lá em cima. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Tchau, tchau.